Olá, galera do YouTube, nós e vós contando histórias. Eu sou a professora Cíntia e eu estou aqui no canal hoje para contar uma história muito especial aqui da minha cidade também, da minha infância, quer dizer, da infância de alguns santamelienses, né, da minha época aí, até antes de mim. Antes da gente começar essa história, eu gostaria de pedir já, se você não é inscrito, por favor, se inscreva. Gostaria também de agradecer a todos os nossos inscritos, gente, muito obrigada, obrigada por quem está se inscrevendo, está ajudando a gente, deixando like, né, um comentário, isso ajuda o nosso canal a crescer e nós somos muito gratos a vocês, então muito obrigada. E você que está chegando no canal, seja bem-vindo, né? E se quiser mandar alguma história pra gente contar aqui, quiser compartilhar algum fato interessante que aconteceu na vida de vocês, tem o e-mail Nós e Vós Contando Histórias, para que vocês mandem esses relatos, a gente pode contar aqui, ok? Eu deixo o e-mail na descrição do vídeo, combinado? Então, gente, o vídeo de hoje eu quero falar sobre um lugar muito, mas muito mágico. Um lugar que povoava a nossa imaginação, né? Nós morávamos na chácara, né? Lá na nossa casa mágica. E essa chácara, ela era próxima à cidade. Era próxima à cidade, né? Então, nós éramos meninas e minha mãe pedia sempre pra gente subir e fazer a venda do leite, né? Então, meu pai e minha mãe tiravam leite e eu e a Sandra, a gente tinha que vender antes de ir pra escola. Então, essa era a nossa tarefa. Então, a mãe fazia pra gente uns, chamado de embornal, né? Grande assim, que cabia 2 litros na frente, de um lado e mais 2 no outro. Então, a gente levava assim 4 litros de leite cada uma e a gente saía vender. Então a gente subia, né, porque é um morrinho, saía da chácara, tem um morro, né, e ia pra cidade. E eu me lembro muito que quando eu era menina, esse morro parecia tão grande, quer dizer, hoje, eu vou mostrar pra vocês ele hoje, né, no vídeo, aí vocês vão ver mais pra frente, eu fui até lá pra registrar pra vocês. Só que quando a gente era, eu não sei se realmente ele era maior, deve ser, né, às vezes com o tempo, enfim, né, vai se desgastando, enfim, mas parecia muito grande para nós. Então eu me lembro muito que de um lado desse morro era a máquina de café, né? Eu quero falar um pouquinho sobre essa máquina de café hoje, tem alguns relatos sobre ela e tal. E do outro lado era simplesmente um barranco e era pasto. Então eu me lembro que por muitas vezes, a gente estava subindo e vinha, sabe, na época eles ainda levavam boiada, sabe, assim que nem na rua mesmo, aberto, tipo tangendo boiada, né? Então quantas vezes eu e a Sandra a gente subia nesse morro e ficava olhando os bois passarem embaixo, então eram vários bois, né? E, enfim, e dava um medo porque eram muitos animais. Então a gente corria, subia no morro até que esses bois passassem. E a gente sempre subia do lado oposto da máquina, porque a máquina, essa máquina de café, ele era um casarão muito grande, uma construção grande, antiga. Tem algumas imagens aí que eu consegui. Tem algumas imagens pequenas aí que eu vou tentar passar para vocês. O Oséias me ajudou a conseguir nos grupos de Santa Amélia, né, no Museu de Santa Amélia, no Facebook de lá. Então, e eu vou tentar aumentar o máximo que eu puder para que vocês tenham uma noção disso. Então tem um outro fragmento, uma outra foto que aparece só uma parte dela, que tem a cor que era da minha época, que era tipo um ocre, assim, um amarelo ocre e tal. E ela era grande, ela tinha umas janelinhas pequenas, umas portas assim tal. Na realidade a construção dela dava praticamente uma quadra, né? E lá se armazenava café, então a gente chamava aquela de máquina de café, era conhecida assim. Mas também teve uma época, acho que andaram guardando alfafa lá e tal. Então alguns relatos dos meus irmãos mais velhos, né, até falam que lá dentro chegou uma época quando ela ficou assim meio que abandonada, algumas pessoas que não tinham casa tal, acabaram morando lá por um período tal. Mas aquela máquina de café, ela tinha uma fama de ser assombrada. Nós não tínhamos coragem de subir no morro do lado dela, entendeu? Então se vinha qualquer situação que a gente precisava fugir, era pro lado oposto. Porque ela era gigante, assim, e você olhava pelas janelas, né? Porque não tinha, era só os buracos, assim, a porta e tal.
era tudo muito escuro lá dentro. Então, e era um lugar que dava muito medo, gente. Nossa, eu morri de medo daquele lugar lá. Ficava olhando lá da chácara da nossa casa, então dava pra ver, né? E eu ficava olhando, então dava muito medo, assim. E várias histórias de assombração e tal, de pessoas que relatam ter sentido coisas, ter visto coisas, que tá aí, né? Tá no vídeo, vocês vão ouvir os relatos aí. Mas dá muito medo, né? Então eu tinha muito medo daquele lugar, assim, nossa, pavor mesmo. Mas ficou na minha história, sabe? Ficou na minha cabeça. Então, nossa, eu procurei muito, eu queria muito poder contar um pouco das histórias de lá. Encontrei o Osias que me ajudou. E aí eu posso falar um pouquinho desse lugar, gente, porque era realmente, sabe, aquela marca da infância. Então, muito, mas muito especial mesmo pra mim, assim, sabe? Quem é aqui da minha cidade, o pessoal mais antigo vai lembrar, porque ela era, assim, uma construção muito grande e todo mundo conhecia, era um ponto de referência quase, né? Ela ficava, na minha época, quem era o dono das terras ali era Aristides Flora dos Santos. Então ela ficava conhecida como Tidão. Então ela ficava ali no sítio, né, no final do sítio dele aqui, mais próximo da cidade. E era realmente um lugar assim muito sinistro. E tinha criança, gente, que ia brincar lá dentro. Sabe a molecada, assim, mais os meninos, né? Então eu ouvia às vezes uns gritos, tá lá dentro, mas brincadeira, assim, sabe? Molecada, acho que não tinha muito medo, mas a gente tinha bem pavor daquele lugar lá, sabe? Mas enfim, fez parte da nossa história, da nossa infância e com certeza da história de Santa Amélia, né? Muita gente deve lembrar daquele lugar. E também tantas quantas histórias ainda deve ter por aí, né? E se você de Santa Amélia, foi de Santa Amélia, se você vivenciou alguma situação nessa máquina de café, deixa aí nos comentários, isso enriquece o nosso vídeo, né? E de repente são mais relatos que a gente não teve alcance e que você pode contar aí pra gente, então isso é bem bacana. Então eu agradeço demais, tá? A participação de vocês, a colaboração de vocês. Venham fazer parte para nossa grande família Nós e Vós Contando Histórias. E não repara aí, porque eu vivo com um monte de cachorro e bicho, todo mundo sabe que a minha casa tem um monte de cachorro e um monte de gatinho. Então é impossível fazer um vídeo, às vezes, sem sair um sonzinho no fundo aí, tá? Uma trilha sonora aí de latidinhos, de latidos e uivos e tudo mais, tá? Mas, gente, obrigada, muito obrigada por estar aqui conosco. E eu espero que vocês gostem desse vídeo aí, tá? Foi feito com muito entusiasmo, porque eu queria muito contar essa história. Então, com vocês, a nossa máquina de café. Então, a máquina de café, ela ficava aqui, mais ou menos. Quer dizer, mais ou menos não, ela era aqui. Mas parecia ser tão grande que eu acho que ela pegava a quadra toda. E desse lado aqui, que hoje ainda é um espaço, né, assim, baldio, na época era um barranco muito, mas muito grande. Hoje a gente tem asfalto, ó. Na época isso aqui era estrada de chão. Então eu lembro quando eu e a Sandra, a gente subia para entregar esse leite, era em cima desse morro que a gente subia e as vacas passavam embaixo, a boiada, né? E a gente ficava em cima olhando. E do outro lado era a máquina de café. Então, e mais abaixo tem a pontinha, né? A ponte que dava enchente, então passava o rio por cima. Quando a gente vinha Quer dizer, eu nunca fui para a escola com chuva. A Sandra foi, tem um relato dela que ela vai contar pra gente. Que veio assim que chegar na ponte, eu vou mostrar pra vocês. Eles estão reformando a ponte aqui, né? Então vocês vão ver até que tem uma madeira que foi tirada aqui da época da primeira ponte, que meu irmão levou pra chácara ali como relíquia, e até ele mostrou pra gente. Eu vou pôr pra vocês no vídeo. Mas olha, então, aqui era o riozinho, que era uma ponte. Olha lá. Ui, olha só. Então aqui, quando vinha chuva, a água, chuva muito forte, quando vinha assim, chuva forte, temporal, esse riacho, ele enchia e ele transbordava, então ele passava sobre a ponte. Neste momento a ponte está em reforma. Olha aqui, eu vim mostrar para vocês. Então, quando chovia muito, então ele transbordava. Esse aqui é o outro lado do rio. Tá vendo? Um córrego, né? Mas ele enchia, isso aqui ficava inundado e não tinha como passar. Mas aí, a minha irmã Sandra tem uma experiência, ela vai contar pra gente e eu vou pôr pra vocês no vídeo. Tá bom? Então,
Isso aqui fez parte da minha infância, da infância acho que de todos meus irmãos. Tá? Com muitas lembranças aqui, lembranças boas, outras não boas, mas fazem parte da nossa história. Olha, essa aqui é a visão quando a gente subia da chácara para a cidade. Então, a máquina de café ficava aqui à minha direita e aquele morro, barranco gigante aqui à nossa esquerda. Hoje, né, a máquina de café foi demolida, então foi construído casas. Então, aqui, olha lá, ele era muito alto, ó. Então com o tempo foi diminuindo, acho que eles foram tirando um pouco da altura desse terreno e foi ficando assim, mais no nível da rua. Acredito que seguia aqui, mas era muito alto porque as vacas passavam embaixo, a gente ficava sobre as vacas, imagina a altura assim, né? Então era muito grande o espaço aqui. Estou mexendo aqui na ponte. Acharam uns pedaços de madeira, eu acho que mais ou menos nos anos 50, mais velho do que eu. E tá perfeitinho, que estava enterrado no barro. Eu até falei pros caras, vocês não vão ocupar, eu quero que... É tudo madeira de cerne, se eu não me engano é braúna e peroba, a rosa. Coisa que é antiguidade, que não existe mais. Eu até fiquei emocionado quando eu vi. Porque é mais velho do que eu. E eu me lembro quando ela mudou aqui em Santa Amélia, a ponte ainda era de madeira, mas já tinha reformado ela umas 2 vezes. E aqueles pedaços antigos já estavam lá. Da primeira ponte que foi fundada, fizeram construir ali. Olha aí, aquela madeira lá velha lá da ponte, ó, deu 13 lascas, ó, ó o monte ali, ó, só aquela tora maior. Olha aí, essa madeira é centenária, só que tá enterrado lá com 60 e poucos anos, estava guardada debaixo da terra. A minha história não é da máquina assombrada, apesar de eu, assim, ter bastante medo na época, dava uns calafrios quando a gente passava por ela, mas a minha história de hoje é na ponte, porque nós morávamos, né, na Casa Mágica, que ficava do lado de lá da ponte, e eu estudava, todos os dias eu ia para a escola, chovendo ou fazendo sol. Quando chovia muito, às vezes a gente não ia porque a água ela passava por cima da ponte, virava um grande mar, então não dava para atravessar sozinha. E na época a minha mãe fazia as compras para gente, e os calçados que ela comprava era sempre número bem maior do que a gente calçava. Na época o meu sonho era quichute, porque eu era o que estava usando, né? As meninas iam com aqueles quichutes, o cadarço era bem comprido, amarrava na canela até em cima. Então eu tinha tanta vontade de ter, mas como o quichute era mais caro, minha mãe sempre comprava o conga. Então tinha um conga preto, do biquinho preto, e tinha o conga azul do biquinho branco, mas o azul do bico branco era mais barato, aí ela comprava do mais barato. Na época eu calçava uns 35, aí minha mãe comprava 38 do conga azul. E aí quando chovia, eu calçava esse conga e colocava uma sacolinha para eu conseguir passar, né, do outro lado. Isso quando a água não passava por cima da ponte, é claro, para ir para a escola. Então eu ia com esse saquinho para não sujar o conga, porque ele tinha o bico branco. Chegando na escola, eu tirava esse conga, porque a gente não entrava, a gente tinha o maior respeito na época para não sujar a sala de aula. Aí eu colocava o conga dentro do saquinho e colocava debaixo da minha carteira por medo de alguém, sabe, pegar, algum menino pegar e fazer algum tipo de brincadeira, esconder meu tênis, meu conga. Enfim, um certo dia eu estudei, né, até o meio-dia, porque eu ia no período da manhã,
Aí quando eu estava retornando para casa, tinha chovido muito naquele dia, a manhã inteira na escola, começou a chover depois que eu cheguei na escola e foi uma chuva bem pesada. Quando eu voltei, chegando lá na ponte, a água já estava passando por cima e estava um mar, gente, mas um mar bem, parecia um mar mesmo. Olhava de um lado, do outro, não tinha noção da profundidade. E aí meu pai viu que eu estava vindo e ele foi me buscar. Aí atravessou, eu era pequenininha, devia ter uns 7, 8 anos, né? Meu pai atravessou a ponte e eu com aquele tênis, né, bem maior, o Conga, aliás, bem maior do que o número que eu calçava, fui atravessar a ponte. Nem lembrei que eu tinha que tirar o tênis, né, antes, é claro. E aí lá no meio o tênis saiu do meu pé, gente. Saiu do meu pé e saiu flutuando, água do mar, água fora. Foi embora. Eu só vi o bico branco longe naquela água, sabe, que ia e não tinha fim. E não consegui salvar aquele Conga. O outro par que estava no pé, tirei, levei na mão, mas nessas alturas do campeonato só estava com um pé, né, do Conga. E aí comecei a chorar de medo, né, de apanhar da minha mãe quando eu chegasse lá. E chegando lá, a minha mãe ficou com dó, é claro, porque ela viu todo o sofrimento e, gente, a água era tão forte que se meu pai não tivesse ido me buscar, é lógico que ela teria me arrastado e hoje eu não estaria aqui contando essa história para vocês. Mas, enfim, meu pai foi me buscar e conseguimos atravessar e aí eu peguei, chorando, muito de medo de apanhar. Minha mãe falou, não, pode ficar, tá tudo bem, não precisa chorar, não vai apanhar, né? Aí pegou o outro par, guardou lá, não sei o que fim que deu com aquele par de Conga. Mas nesta época, né, estava usando o quichute, que eu queria muito, e eu só consegui esse Conga ainda um número bem maior. Aí depois, quando passou um período, a minha mãe comprou o quichute para mim, né? Ai, a alegria do quichute. Só que aí eu já não fiquei tão alegre, porque daí a minha intenção, e eu queria mesmo, porque eu via as meninas na escola com bamba, porque já não usava mais o quichute. Aí o que usava no momento era o bamba, e o bamba eu nunca consegui ter um. Então, enfim, quando eu consegui o quichute que a minha mãe comprasse para mim, lógico que bem maior do que eu usava, para aproveitar bastante, já não usava mais e na época usava o bamba. Essa foi a minha história da ponte da nossa casa mágica. Eu vou contar uns fatos que eu presenciei quando eu era adolescente nessa máquina de café aí de Santa Amélia. Eu nasci, essa máquina já existia, ela ainda funcionava quando eu era criança. Só que depois de um tempo, ela ficou desativada. Ela pertencia, acho que aos Jacobussi, se não me engano, que depois venderam para o Tidão. Mas era uma construção gigantesca, sabe? Não sei se é porque eu era criança, para mim era gigantesca. E eu até costumava brincar pelo lado de fora com uma amiga minha que morava em frente, sabe? Mas aí, conforme eu fui crescendo, a gente foi ouvindo histórias, que aquele lugar era mal assombrado, e minhas irmãs contavam umas coisas também, e falavam que tinha morrido uma pessoa um pouquinho mais para frente, sabe? Em frente à nossa chácara, que por isso ficou mal assombrado, não sei. Sei que eu cresci com essas lendas e mitos, né? Mas era um lugar muito escuro, entendeu? Então, mesmo que não tivesse lenda nenhuma, era um lugar assustador, entendeu? À noite era difícil passar ali. E quando a gente já foi ficando adolescente, a gente foi estudar à noite, né? E a gente tinha que passar por ali todo dia, porque era o caminho da nossa casa. Nossa casa ficava quase do lado, você atravessava a estrada onde ficava essa máquina, né? Ela ficava bem no alto, assim, sabe? E a gente descia a estrada e chegava já na nossa casa, que era uma chácara. Mas toda vez que eu passava ali, eu passava assim, com muito medo,
sempre orando, né, para não ver nada. Porque muitas pessoas falavam que viam coisas, né? E eu tinha muito medo de ver alguma coisa. E ainda mais quando a minha irmã não ia na aula e eu tinha que ir sozinha. Eu procurava descer com meus amigos que moravam no Ribeirão Grande, entendeu? Até pelo menos chegar na porteira de casa, porque eu tinha muito medo. Mas certa vez, eu e a minha irmã Josi, a gente vinha voltando da escola, já eram umas 11 horas da noite, né? Até hoje a gente não sabe direito se aquilo que aconteceu foi realmente uma assombração ou se foi alguma peça que nossos amigos que estudavam com a gente pregou na gente. Só que a gente nunca ficou sabendo, entendeu? Até hoje a gente ainda acha que foi assombração. Que quando a gente começou a descer o morrinho, a gente começou a sentir um monte de pedrada, sabe? Um monte de pedrada que vinha de lá, tacando assim, em nós. E a gente ficou com tanto medo que eu e ela saímos correndo, em disparada. E chegamos em casa quase morta, né? Quase infartando. E aí contamos para minha mãe, né, tudo. Aí minha mãe falou, não, é que aquele lugar ali é mal assombrado mesmo. Só que mesmo assim, como a gente não é muito de acreditar muito nessas coisas, eu ainda fiquei naquela. Mas será que não foi os meninos fazendo alguma brincadeira? Porque eles eram muito de fazer brincadeiras, entendeu? Só que era estranho, porque todo mundo tinha medo daquele lugar. Então, mas nós nunca conseguimos saber se foi alguma arte deles ou não. Agora, provavelmente, eu vou ficar sabendo, né? Que quando um deles vê esse filme, eles vão querer esclarecer esse fato. Mas, até hoje, para nós, aquilo não era coisa desse mundo. E como sempre as pessoas falavam que viam na ponte, porque tem uma ponte mais para baixo, né? Na época tinha uma ponte lá. Tem ainda, mas hoje em dia o rio até já secou. E as pessoas falavam que viam vela acesa, sabe? Que viam vultos, né? Todo mundo falava. Então é um lugar que eu sempre tive muito medo, mas às vezes pode ser que até o medo da gente é que faz, né? Criar essas coisas, esses fenômenos. Mas eu sei que muita gente falava que ali era assombrado. E eu lembro que tinha uma família que depois de um tempo veio morar no porão daquilo lá, ainda pensava, nossa, que coragem de morar num lugar desse, né? Eu jamais teria coragem. Eu nunca tive coragem de entrar nessa máquina. Sempre tive curiosidade, mas nunca tive coragem, nem de dia. Eu brincava pelo lado de fora, mas eu sempre tive muito medo mesmo. Tá? Mas era um lugar que me marcou na minha infância. Porque hoje não existe mais, né? Eles demoliram, fizeram um condomínio. Mas eu sempre que passo lá, eu ainda me lembro, entendeu? Eu ainda me lembro desse medo que eu sentia. Mas é isso aí, gente. Tchau. Aí da máquina. Eu lembro que um dia nós vinha descendo da escola, pergunta pra Nenê e pra Maria lá. Aí começou a jogar bambu em nós, não sei se era nem que estava escondido jogando, era um bambu atrás do outro, dá até medo. Então ficou marcado pra mim, foi isso aí. E tinha bastante gente que morava no porão dela lá. E trabalhou muito tempo limpando café também, né? Isso aí eu lembro. Até nós trouxemos uma vez lá do sítio, lá, um pouco de café aqui para vender, para limpar, né? É o que eu lembro. E se eu não me engano, deve ter uns pedaços do alicerce dela que jogaram aqui no terreiro. Eu vou dar uma reparada. E eu sempre trazia aquele estoco de pedaço de concreto. Não é bem concreto que se dá a época lá. Mas para fazer toco de casa, eu devo ter aqui. Vou dar uma olhada aí. Talvez tenha até algum pedaço do reboco junto. E olha o alicerce da máquina. Olha o tamanho dos tijolos. E o outro é um concreto feito com pedrinha do rio, que não existia quase pedra coitada para comprar. Uma catava pedra no rio. Então, essa época da máquina de café, eu lembro da máquina de café. Mas eu só lembro que um dia eu com a Nenê estava vindo do colégio.
Nós que estavam todinhos juntos também. Eu sei que quando nós descemos, vinha descendo, olhamos para trás, parece que um homem acompanhando nós, e nós descemos correndo. Eu lembro que nós descemos correndo, e quando nós olhamos para trás, aquele homem sempre estava vindo, de repente, parece que daí aquele homem desapareceu. Então a gente ficou com medo. Aí aquele vulto vinha atrás de nós, e nós correndo e aquilo acompanhando. Aí quando chegou numa altura, aquilo ali desapareceu. A gente ficou com medo, mas não era o papai, não. O papai estava em casa com a mãe, cheguei em casa e ele estava em casa. Mas chegamos de cima, quando chegamos na porteira, aquele vulto tinha sumido. Essa máquina que diziam ser assombrada nunca me causou medo enquanto criança, porque eu não sabia das histórias. Mas quando eu fiquei mocinha, uma vizinha ali de nossa chácara contou que ela estava voltando à noite com um irmão e, como estava sempre com receio de passar pela máquina abandonada, apressou os passos, mas que naquela noite ela viu um vulto de um homem que foi crescendo na frente deles. Ela disse que morreu de medo, que a aparição ficou uma coisa gigantesca. Aí ela contou que fechou os olhos, abraçou a cintura do irmão e só abriu os olhos quando chegaram em casa. Eu não me lembro se o irmão viu também ou se foi só ela. Mas depois disso, eu comecei a ficar com muito medo de passar a noite por ali. Era um terror. Comigo, o que marcou foi quando estudávamos à noite, eu e a minha irmã. Então, a gente precisava passar pela máquina assombrada toda noite. E certa noite que a gente voltava da escola, lembro que toda vez de passar em frente, eu sentia arrepios. E nessa noite, eu e minha irmã ouvimos e sentimos pedrinhas sendo atiradas em nós. Andamos juntinhas, agarradinhas assim, cheia de medo, mas fingimos que não está percebendo nada. Até que uma dessas pedrinhas atingiu meu cotovelo. E foi aumentando as pedrinhas. Alguém ou alguma coisa estava jogando pedrinhas na gente. Apertamos o passo e, sem olhar para trás, cheias de medo, nosso coração disparado, chegamos em casa. Eu não sei porquê, mas eu tive a impressão que foram alguns colegas da escola que sabiam que a gente tinha medo, pavor, e ficaram lá para nos assustar. Então, eu tenho essa desconfiança que não foi assombração, que foram os meninos que fizeram isso para nos assustar. Nunca descobrimos a verdade, se foi pegadinha ou se foi mesmo a tal assombração. Bom, gente, então, eu tô aqui, então eu tenho um relato do Pedro Barbato, que está aí no nosso canal, que ele conheceu esse prédio, essa construção da máquina, né? Então ele vai contar um pouquinho para nós como é que era. Pedro, como é que era dentro daquela máquina? Porque eu morria de curiosidade de saber, mas nunca tive coragem de entrar. Era um salãozão, ué. Mas tinha divisão dentro? Não. Nada? Só tinha as máquinas de beneficiar café. E ela era 2 andares? Não. Não, era... Mas parece que tinha janelinha assim embaixo, em cima. Então, mas era só janela, era um salãozão só. Ah, eu achei que elas tinham escada dentro. Era um salãozão só e a máquina de beneficiar café. Entendi. E era, bom, lá dentro bem escuro, porque a gente só via que as portas, assim, não tinha porta. Quando eu era menina, a gente olhava, mas era tudo escuro lá dentro. Então, o pai só entregava café ali, né? Entendi. Ah, nós não saímos dali mesmo, sim. Ali era um lugar próprio ali. E Via o dia dormir lá. os bêbados dormiam lá? É. Entendi.
E, então, na realidade, era tipo assim, um abrigo além. Só que depois você lembra até quando que ela recebeu o café? Ah, não lembro não. Aí depois, assim, por um tempo depois ela ficou abandonada. Aí não... Veio o pai que vai entregar o café ali. Eu vinha com o pai, eu era molecão ainda. Eu lembro que quando eu era menina, Pedro, as crianças iam brincar lá, porque eu escutava grito de criança lá dentro brincando. Porque quando nós mudou aqui, eu tinha 14, 15 anos. Entendi. E você ia lá entregar o café e assim, era movimentado nessa época que você ia? Era. Tá, e depois, você chegou aí depois quando parou com essa época de entrega de café lá, quando ficou abandonado, vamos dizer assim? Ah, depois que abandonou, virou aquela bagunça, todo mundo ali, ué. Tá, mas aí... Em cima no prédio, embaixo no porão. Ah, tá, mas então, peraí, então é aí que eu tenho na minha memória. Então ela existia o salão em cima, mas tinha um porão. Tinha. Então é isso aí que eu achava que era doido. Ali, ué. No porão meu irmão falou que morou pessoas assim que não tinha casa. O irmão do meu cunhado mesmo morou ali, o Tonho. Foi no porão, o irmão do Mário morou lá. O João, o Tonho. Mas e esse porão, você lembra mais ou menos como é que era? Era assim, não era? Ah, era um corredor assim, tudo fechado de volta e em cima. E não tinha janela? Não tinha nada. Nossa, você morava lá no breu, na escuridão? Morava. Ah, não tinha onde ir, ué? Morou, né? E aí depois porque eu lembro de lá, já não tinha mais ninguém morando, não era mais entregue nada, aí ficou abandonado de tudo. Eu lembro que as crianças brincavam lá, né? E aí nesse tempo é que você fala que os bêbados iam dormir lá, e foi nessa época. Ué. Sim. Eu conheço aquilo ali desde 1960. Quando nós mudou, que eu já conhecia ali, porque eu via com o pai entregar café. E teve uma época que entregou alfafa também? Não, Pedro, só café. Já foi barracão de alfafa ali. Porque parece que tem uma foto que eu consegui, que tem um pessoal descarregando alfafa, ou carregando alfafa. Foi no fim, né? Ah, tá. Então primeiro era café e depois alfafa. Café, milho, eles compravam tudo. Entendi. Estocava lá dentro e depois vinha buscar. Tinha a máquina de limpar o café, ué? Então lá dentro tinha uma máquina de beneficiamento. Tinha. Então já limpava ali e saía para vender. Pra fora. Entendi. O pai só entregava ali. Sim. Acho que todo mundo, né, Pedro? Era quase, a maior parte era ali. Porque daqui da cidade acho que era ali que entregava. Mas engraçado, você nunca escutou nenhuma história ali que os outros contavam de assombração? Não lembro, não. E você nunca ficou com medo da assombração corretada de ser lá dentro? Eu nunca tive medo de nada. Depois que foi, abandonaram, aí acabou, né? Aí você lembra quando eles demoliram ali? Eu não lembro se foi quando fizeram o mutirão ali, mas acho que foi de Machado ali, quando fizeram o mutirão ali. Para fazer o mutirão? Que na Tidão, né? Que era o cabeça ali. Era do Tidão o espaço, né? Então depois ele faleceu e já não... mas que dó, sabia, Pedro? Aquele lugar é uma pena destruir, porque era um lugar assim que tinha história, né? Né? E você viu, eu consegui umas histórias de assombração desse lugar que você está falando que nunca viu. Por isso que eu estou perguntando. Eu nunca vi nada, não. Nem escutou um barulho diferente, que estava lá fazendo bagunça. Tinha um companheiro meu, o Tonho, o irmão do Mário, meu cunhado, ele morou sozinho ali, ué. E nunca vi nenhuma assombração? Nunca ele falou de ver nada, não. Não tinha onde ir, se obrigava ali, né? Tinha que ficar, né? E no porão, ainda pelo que você falou, não tinha... Devia ser muito... Não tinha divisão, não tinha nada, era um salãozão só por baixo. Sem janela, sem coisa nenhuma. Sem nada, escuridão lá dentro. Você imagina a hora que você fechava aquilo para dormir de noite? Não, Deus o livre. Meu amigo. Era triste ali, viu? Eu imagino. E desmancharam aquilo ali por causa do mutirão. Foi, né? Não estava ali ainda, que era todo material. Mas podia estar, né? Porque aquilo era tão, assim, sei lá. Eu lembro tanto daquilo lá, tantas histórias que a gente escutava.